Bom dia neste sábado. Hoje, no nosso encontro do Devocional da Alma Feminina, nosso dia 11, dia número 11 do Devocional da Alma Feminina. Vamos esperar um minutinho pro Instagram avisar que eu estou ao vivo. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Vamos aguardar um minutinho para o Instagram avisar que eu estou ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre mãe, maternidade, exemplo de mãe, neste sábado. Enquanto isso, eu vou me aquecendo aqui com meu chazinho quente. A palavra que nós vamos meditar hoje está no Evangelho de São Lucas, Lucas 1, versículo de 39 a 56. Se você já quiser preparar sua Bíblia, deixa eu ver quem tá ao vivo. Vou enviar aqui alguns aviõezinhos para Priscila, porque às vezes demora aqui, ó, ela está ao vivo, ó. Aqui a Pri. Bom dia, Pri, até enviei aqui para você, pra gente não demorar a começar. E agora o Instagram vai avisando para todas que eu estou aqui ao vivo. Vamos iniciar então. Bom, se já quiser ir pegando a sua Bíblia, hoje nós vamos meditar na palavra no Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo de 39 a 56. Vou colocar meu chazinho aqui do lado, para me esquentar, porque tá frio. Bom, então vamos dar início ao nosso devocional da alma feminina. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso, Lucas 1, de 39 a 56. Antes de eu ler, quero fazer assim uma breve meditação. E porque depois eu vou, mediante aqui a palavra, eu vou meditar no que está escrito mesmo, né? Nós vamos meditar no que está escrito após eu ler, mas a primeira meditação que eu quero fazer aqui é sobre mãe. Vamos falar sobre mãe hoje, vamos falar também a respeito de Jesus, que é o que está aqui. Mãe, né? Se a gente for parar para pensar em mãe. Eu sou mãe, a Priscila é mãe, Roberta, e a maioria das minhas seguidoras, a maioria de quem me acompanha aqui no Instagram é mãe. E mesmo quem não é mãe, tem uma mãe, ou teve uma mãe, né? E quando a gente para pensar em mãe, a primeira coisa que vem, né? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Mas mãe é aquela que acolhe, é aquela que cuida, é aquela para quem a gente pode ir chorando, né? Aquela da qual a gente pode ir chorando, que ela vai cuidar de nós, ela vai, se a gente cai e rala o joelho, ela vai dar um beijinho, passar um remedinho e pegar a gente no colo. Mãe é essa acolhedora. Mãe é também o exemplo. Mãe é o exemplo. Nós que hoje somos mães, trazemos muitas coisas, né? Trazemos muitas características, muitas lembranças, muito jeito, muita coisa da nossa mãe, né? Então a mãe, ela é o exemplo. E a mãe, ela cuida, né? A mãe, ela é a primeira serva, né? Se a gente for parar para pensar, a mãe, ela é o nosso primeiro exemplo de servidão em casa. Então, nós precisamos também dar uma olhada, né? Dar uma avaliada. Como que os meus filhos, eles me enxergam? Como que os meus filhos me veem? É claro que, a menos que a pessoa tenha algum problema psíquico, né? Mas se não, se for uma mulher normal, o desejo dessa mãe
é sempre cuidar e servir. E o desejo é sempre que os teus filhos te olhem como essa mãe amorosa, que acolhe, que cuida, que serve, que está pronta para cuidar de nós. E nós vamos ler aqui pensei que era alguma criança que acordou, mas deve ser algum vizinho passando aqui no condomínio. Desculpe. Vamos lá. Bom, então nós vamos falar aqui a respeito da mãe de Jesus, né? Vamos ler aqui o que aconteceu nesses versículos e depois nós vamos meditar nas palavras a respeito de Jesus. Mas vamos lá. Maria visita Isabel a partir do versículo 39 de Lucas 1. Lucas 1, versículo 39 a 56. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu-se de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Aqui, se a gente começar a meditar, deixa eu tomar um chazinho, peraí. Aqui, nesse pequeno trecho, né, de 1 a 45 que eu li agora, a gente ainda vai continuar, mas de 1 a 45, pra gente meditar, né, nessa palavra. Olha, já me emociona porque eu vou pensando as coisas, é tudo tão lindo. Nós já temos diversas coisas para meditar aqui, só nesse pequeno trecho que eu li, de 39 a 45. Primeiro porque Isabel já era idosa, uma senhora estéril, que não tinha engravidado. E aí o anjo, né, do Senhor foi lá, né, avisou eles que eles iam engravidar e tal. O Zacarias ficou mudo, porque não acreditou, porque achou que isso era impossível. Ele já era velho, idoso. Isabel também já era idosa. Como, né, que isso ia acontecer? Mas para Deus nada é impossível. Por isso que é tão importante a gente... por isso que é tão importante você ter essa prática do devocional, de ler a palavra, de meditar o que está escrito aqui. Porque a Bíblia ela é o nosso manual de vida. Nós temos diversas ferramentas, já falei disso, né? Diversas ferramentas que o Senhor nos dá, diversas ferramentas, muitas. Mas essa é uma delas, porque essa é a que vai falar diretamente, é a boca de Deus que vai falar diretamente com você. E eu meditando, porque não é interpretar, né? A interpretação, ela é verdadeira, a interpretação, ela é única. Né? A interpretação do que está escrito aqui é única, não tem como ficar interpretando de diversas maneiras, porque a interpretação, ela é a tradução do que está se dizendo, ela é, né? Ela é a explicação fiel. Mas a meditação, que é você ler e entendendo ali com a tua capacidade, e a meditação de você ir pensando e mergulhando nas palavras, é aonde o Senhor vai falar com você, especificamente. É onde o Senhor vai trazer pontos aonde na tua vida Ele quer agir, aonde Ele quer se revelar também para você. Não só agir na sua vida, mas principalmente se revelar para você.
Porque a nossa fé, ela vem do relacionamento, daquilo que a gente conhece da parte de Deus. A nossa fé, ela precisa ser usada nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos onde a gente tem que colocar ela em ação. E como que você vai ter fé? Como que você vai passar pelas fases difíceis se você não tem certeza de quem é Deus? E essa certeza, esse conhecimento, ele vem através disso, desses momentos, aonde você vai tendo a sua experimentando relacionamento com ele. Existem outras formas também, mas lendo a palavra e deixando e fazendo a meditação das coisas que estão escritas e deixando o próprio Deus ir se revelando para você. Isso é muito rico. Minha cunhada amada entrou aqui, Bianca, seja bem-vinda. Nós estamos lendo de Lucas 1, de 39 a 45. A 56, mas até agora é de 45, tá, Bianca? Bom, então aqui, as primeiras coisas que nós temos aqui, de 39 a 45, para que a gente já vá meditando, é isso, é que Isabel era estéril e o Senhor fez milagre. O Senhor fez milagre. Ele pode fazer tudo. Não existe impossível. Não existe impossível para Deus. Deus foi lá e colocou no ventre de Isabel uma vida, um ventre estéril, envelhecido. Nós sabemos, né? Chega uma idade que acaba, né? Acaba os óvulos da mulher e esquece, não vai engravidar mais, né? Hoje em dia aí a ciência tem diversas formas, mas de forma natural não existe mais, não engravida mais. E Isabel já tinha passado, ela já tinha os seus órgãos envelhecidos. Mas o nosso Deus, ele é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida que faz as coisas impossíveis acontecerem. E o Senhor tinha um plano, né? O Senhor tinha um plano para Isabel, para Zacarias, através de João Batista, que é o filho deles, né? E Maria, a Virgem, ela soube que Isabel estava grávida através do anjo, através da anunciação do arcanjo Gabriel quando foi lá fazer a anunciação que Jesus viria, né? Que o Espírito Santo conceberia no ventre dela, de Maria. Então Maria foi lá cuidar da Isabel. Então outra coisa para que a gente medite aqui, a mãe, né? A mãe que vai, a mãe que acolhe, a mãe que cuida, a mãe que é a primeira serva. Outra coisa incrível que nós temos aqui é que, olha o que Isabel fala, né, para a Virgem. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Maria, ela estava carregando o Rei dos Reis no ventre dela e ela sabia disso. Em momento algum, ela se engrandeceu. Em momento algum, entrou orgulho e vaidade no coração desta mulher, bendita, desta mulher, amada por Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus, daquele que veio para nos salvar, daquele que veio para realizar as maravilhas, realizar os impossíveis na nossa vida. Então, nesse primeiro contexto, para a gente poder meditar, meu primo aqui, seja bem-vindo, Alisson, meu primo querido. Tenho uma família que eu amo muito, minha tia. Bom, e aqui nós temos esse pequeno trecho para a gente meditar. Olha quanta coisa acontecendo nesse contexto, aonde a gente pode trazer para a nossa vida
trazer para a nossa vida e meditar como que nós podemos, como que a gente pode se posicionar como mãe, como que a gente pode também pensar como Deus age, como que Deus age. Deus age no impossível. Quando o Senhor tem um plano, ninguém barra o plano de Deus. Não existe uma vida nessa terra, não existe uma vida nessa terra aonde Deus não traçou um plano. Desculpa, gente, eu choro e fica assim, né? Não existe uma vida nessa terra onde o Senhor não tem um plano. Se a sua vida tá difícil, se você não tá conseguindo ver muito sentido para sua vida, houve um tempo onde eu não estava vendo muito sentido para minha vida por conta dos problemas, eu estava tão enterrada, eu estava tão soterrada em mim mesma, nas minhas limitações. Eu só olhava para o problema. Por isso que nasceu o Devocional da Alma Feminina, para eu trazer para vocês o meu ponto de partida. Eu já estava estudando sobre... eu ia falar decoração, mas não é decoração. Eu já estava estudando sobre organização, eu já estava estudando sobre gerenciamento de tempo, sobre como eu ia transformar minha vida, sobre gestões financeiras. Eu já estava estudando sobre isso. Perdão, gente. Tô escorrendo aqui, ó. Mas o que fez eu sair, do ponto da onde eu estava foi mergulhar todos os dias em Deus. Eu vou repetir isso todos os dias no devocional. Por isso que eu trouxe ele aqui. Por isso que eu estou aqui todos os dias de manhã fazendo isso com vocês. Porque quando a gente não está vendo sentido na nossa vida, basta você ver isso aqui. Isabel, uma mulher estéril, velha, idosa, os órgãos dela já não eram mais capazes de reproduzir a vida. E o Deus verdadeiro, único, foi lá e brotou uma vida no ventre de Isabel. A vida de um homem do qual ele foi o precursor de Jesus, o homem que anunciou a vinda de Cristo. E aqui nós temos também esse pequeno trecho, né? Aquela que estava carregando o rei na barriga. Se tem alguém que podia se gabar por estar carregando o rei na barriga, é a Virgem, é Maria. Mas ela com toda a humildade, com toda revestida com aquilo que ela veio para ser, ela foi servir Isabel e ajudá-la. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E aqui Isabel profetiza, né, para Maria. E a reação, e depois disso tudo, porque ninguém sabia, Isabel soube que Maria estava ali esperando Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus. Ela poderia ter entrado, né, uma vaidade, poderia ter entrado orgulho, vaidade ali nela, e ela poderia ter se enchido. Gente, seria a coisa mais natural, se a gente for parar para olhar com os nossos olhos humanos, seria a coisa mais natural do mundo. A gente se envaidecer, não é? Eu e minha família, né, eu e meu marido, nós conquistamos uma graça muito grande que foi a nossa casa. E eu olho para minha casa e eu falo, gente, né, ai, que sonho realizado. E claro que tem um pouco de, se eu falar isso, se eu falar que não, é mentira. Eu falo, puxa vida, que coisa maravilhosa. Claro que eu agradeço a Deus e que eu sei que foi a bênção de Deus, principalmente como tudo aconteceu, quem sabe um dia eu conto. Mas se eu, com uma coisa tão, né, já fico feliz, né, engrandecida, me sentindo a filha mais amada de Deus, imagina o que aconteceu com Nossa Senhora, imagina o que aconteceu. Maria ali está carregando o próprio Deus, mas ela é o exemplo. Ela é o exemplo a ser seguido.
ela é o exemplo de humildade. E neste mundo onde as trevas têm cada vez mais fazendo bagunça, aonde as trevas têm destruído cada vez mais a vida humana, nós precisamos olhar e entender como funciona a verdadeira humildade, o verdadeiro posicionamento de uma mulher que faz aquilo que ela foi chamada a ser, fazer e ser. Você foi chamada por Deus a ser e a fazer o quê? Pergunta para ele que ele vai te falar. E basta também você olhar à volta. O nosso propósito está no nosso cotidiano. O teu propósito de vida está no seu cotidiano. Se você é mãe, se você o emprego que você tem, ou então a casa, ou então os seus cuidados, ou então você está dentro de casa cuidando da sua família, não está trabalhando fora. Como que é a sua rotina hoje? Como que é o seu contexto hoje? Se você não está aí depressiva, numa cama, que não se move, que não vai atrás de movimentar a sua vida, existe esse contexto. Se você está nesse contexto, você precisa de ajuda, vai buscar uma terapia, para que você se mova, para que sua vida aconteça. Porque o nosso propósito está no acontecimento da nossa vida. E aí, a partir do acontecimento da sua vida, faça e seja o que o Senhor está te pondo hoje para ser e fazer. Vamos continuar lendo aqui, agora de 45 a 56. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Deixa eu tomar meu chazinho, só um minutinho, para me aquecer. Bom, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Tudo que o Senhor te fizer, tudo que o Senhor te fizer, faça como a Virgem Maria fez aqui. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a tua pobre serva. É claro que aqui é um contexto sublime, aonde a grande virada da vida humana aconteceu, porque o próprio Deus se encarnou no ventre da Virgem Santa, aonde depois Jesus nasceu e nos salvou. Mas aqui é um contexto onde você e eu, onde nós podemos aprender a nos posicionar, porque quando algo muito bom acontece na nossa vida, quando coisas cotidianas também muito simples acontecem na nossa vida, se o nosso posicionamento for esse: minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O que foi isso que Maria fez? Ela colocou Deus no lugar dele. Ela mostrou que
Ela não tinha poder algum, foi o próprio Deus que fez. E quando nós nos colocamos no nosso lugar de pobre serva, a glória de Deus se manifesta. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. A glória de Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque quando você estiver num grande problema, quando você estiver numa grande dificuldade, você precisa se lembrar que é a glória de Deus que vai se manifestar na sua vida. Para que você descanse em Deus e espere que Ele faça. Porque tem coisas que não é a força do nosso braço. Tem coisas que não existe nada que você possa fazer para mudar certas situações. Quando você tiver num grande problema onde nada que você faça pode mudar a situação, é nesta hora que você precisa se lembrar desses versículos. Minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Peraí, só um minutinho. Desculpem, voltei, que meu nariz estava me incomodando. Então, assim é a forma da qual, meditando, eu enxerguei este pequenino versículo e os outros todos. Como eu disse no início, assim que a gente começou, quanto mais a gente fizer o nosso devocional todos os dias, ler um pouquinho, um trechinho da palavra e ir meditando no que está escrito, o Senhor vai se revelar para você. O Senhor vai revelando coisas para você, da qual a sua alma, o seu interior vai sendo preenchido. E você vai desvendando e você vai conhecendo quem é o próprio Deus. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Não, você precisa se lembrar disso. Que aquele que é poderoso e cujo nome é santo faz maravilhas. Nós temos duas maravilhas aqui para contemplar. Nesse pequeno, no Lucas 1, de 39 a 56. Uma mulher idosa engravidou de forma natural, de forma milagrosamente, né? De forma milagrosa. E a coisa mais incrível de toda a humanidade também aconteceu. Uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Deus, porque Jesus é Deus também. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, aconteceu esse milagre, essa coisa espetacular que foi uma mulher escolhida por Deus, foi visitada pelo Espírito Santo, que também é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. E ali, uma vida foi concebida naquele ventre. Não pode ser uma mulher qualquer, né? Lembre-se disso. Lembre-se que o teu Senhor, o dono da tua alma, ele realiza grandes maravilhas. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor se estende sobre você, se você o teme. E a misericórdia do Senhor, ela se move na sua vida quando você precisa, quando você o busca, quando você o teme. Porque o Senhor não te abandona. Ele não te abandona em momento algum. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Aqui, quando fala de poderosos,
quando fala dos ricos, não é rico por causa do dinheiro, né? Nesse contexto, o povo de Deus tinha saído do exílio, do último exílio da Babilônia. O povo de Israel, o povo, né, o povo de Deus, a tribo de Judá, que nesse contexto as tribos elas tinham se divididos e ficaram entre o povo de Israel, a tribo de Judá, tal. Eu falei que eu não ia ficar pregando aqui no devocional, né? O devocional não se trata de mim, não se trata de pregação. O devocional é para que a gente mergulhe no que está escrito aqui, para que o Senhor fale com você. Mas rapidinho aqui, esse contexto de rico é porque o povo de Deus, ele não era rico porque tinha trabalhado para aquilo, nesse contexto aqui, tá? Então, eram os ricos que realmente eram as pessoas... qual é a palavra? Sumiu aqui da minha mente agora. Quem estava roubando o Miguel? O Miguel acordou e tá ouvindo. Ele assoprou para mim aqui. As pessoas que estavam... Ai, meu Deus, sumiu a palavra. Enfim, as pessoas que não eram corretas, né? Mas sumiu a palavra que eu queria usar. As pessoas que não eram corretas, tá? Mas não se trata de ter o dinheiro, tá bom? Porque muitos deles, muitos do povo de Deus, eles não eram paupérrimos, tá? Nem todos eram paupérrimos, nem todos, tá? Muitos tinham, sim, posses e dinheiro. Então aqui os ricos que se fala são as pessoas arrogantes, são as pessoas gananciosas, são as pessoas que têm o dinheiro por meios ilícitos. Pronto, é isso. Tá bom? Então, a gente vai mergulhar nisso aqui e entender. E entender que nós, né? Eu comecei dizendo aqui que nós mulheres temos este exemplo a ser seguido da mãe. Da mãe que acolhe, da mãe que é humilde e que reconhece que o seu Senhor é o poderoso para fazer a grande obra. E nesse devocional de hoje, medite nessas palavras e veja qual é o sentido que está faltando na sua vida, qual é o sentido que está faltando em você. O Senhor pode te devolver esse sentido. Qual é o milagre que você precisa que aconteça? Ou então, de repente, não é nem um milagre tão grande, tão poderoso e tão precioso. Mas às vezes é uma coisa simples que você não está conseguindo resolver, não está conseguindo fazer. Uma coisa corriqueira, cotidiana. O Senhor também se importa com isso. O Senhor quer resolver os teus problemas mais difíceis e mais impossíveis. E Ele também quer te dar a solução das coisas mais simples. E na meditação de hoje nós temos também, além do poder magnífico de Deus, para que a gente medite e entenda que Ele é capaz de fazer as coisas mais grandiosas, nós também temos um exemplo a ser seguido, que é uma mulher que foi escolhida da forma mais sublime para trazer a vida, para ser a porta do céu para nós. Por que Maria é a porta do céu? Porque se Jesus é quem nos liga ao Pai, foi ela que trouxe ele para nós, através do ventre dela. É claro que tudo foi por intermédio de Deus, né? Mas está aqui um exemplo de mãe a ser seguido, de humildade, porque quando
quando você se posiciona, quando você reconhece toda a manifestação de Deus na sua vida e vê que até mesmo a força do teu braço é porque o Senhor está te dando essa força, aí sim você vai viver grandes coisas nessa terra. E eu falo isso de verdade mesmo, para que você acredite, para que você possa, a partir de hoje, começar a viver grandes maravilhas. E eu não falo só de coisas materiais, também as materiais. A gente tá nessa terra, a gente precisa, né? Você precisa ter o dinheiro para pagar seus boletos aí. Comprar as fraldas das crianças, comprar, né? Comprar comida para você comer, para você viver, pagar suas contas. Então, quando você se posiciona, quando você reconhece que o seu tudo vem da parte de Deus, o seu jogo vira, as coisas acontecem. Então a gente vai ficando por aqui. Por mim eu ficaria um pouco mais, e vocês? Mas eu já tô escutando o Josué chorar, a criançada já tá acordando, vou fazer café da manhã aqui pra minha família, já é sábado. Hoje é dia de aproveitar a família. Se você não precisa sair para trabalhar, deixa a casa de lado aí, você cuida da casa outro dia. Aproveita a sua família. Aproveita o tempo precioso que você tem. E a gente se vê segunda-feira, aqui 6 horas da manhã, tá bom? Segunda-feira, 6 horas da manhã, estou aqui de volta pro nosso devocional da alma feminina. Aos sábados vai ser às 7 horas, tá? Beijo grande. Agora finalizem o devocional aí entre você e Deus. Veja o que mais Ele tem para te dizer nesse contexto, nesses versículos. O que mais o Senhor tem para te revelar no dia de hoje. Beijo grande. Tenha um sábado maravilhoso, um final de semana maravilhoso. Segunda-feira a gente se vê por aqui. Tchau.